Estamos de volta com o Pan News Curitiba, agora 10 horas e 59. Virou 11 horas em ponto, horário de Brasília. Seguimos pela próxima hora te fazendo companhia. A temperatura neste momento é de 16 graus. Olha, o tema herança voltou ao centro dos debates depois da declaração de Ronald, o filho mais velho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Segundo ele, o pai teria dito que não pretende deixar herança para os filhos e que todo o dinheiro vai ser destinado à Fundação Fenômenos. Mas o que diz a lei brasileira sobre esse assunto? Pode um pai decidir excluir os filhos da herança? Para responder essas e outras dúvidas também sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio Carla de Camargo Fischer, advogada, mestre em Direito e especialista em Direito de Família. Carla, muito bem-vinda ao Pan News Curitiba. Obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, trazendo como gancho, né, o que a gente acabou de citar aqui, essa história toda, polêmica envolvendo aí a história do jogador Ronaldo, ex-jogador Ronaldo, o que diz de fato a lei brasileira sobre herança? É possível ou não um pai ou uma mãe, enfim, excluir, né, isentar os filhos dessa divisão de bens? Em regra, os pais não podem excluir os filhos da sucessão, ou seja, do recebimento da herança. Nossa lei, a lei brasileira, ela estabelece que 50% do patrimônio do falecido tem que ser destinado ao que nós chamamos de herdeiros necessários, que são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, ascendentes, pai, mãe, avô, avó, cônjuge ou companheiro. Esta disposição está prevista no Código Civil Brasileiro. No entanto, né, nós temos outras possibilidades de exclusão desses herdeiros necessários, dos filhos, por exemplo, da herança. É quando nós temos a possibilidade de deserdação, quando um pai diz para o filho, vou deserdar o meu filho, ou em casos de indignidade, quando o herdeiro é considerado indigno. A indignidade, o caso exemplificativo é o da Suzane von Richthofen, que ela participou, né, do homicídio de seus pais. Então, mas não é por qualquer motivo que estes filhos, né, esses herdeiros podem ser deserdados ou considerados indignos, né, e serem privados de receber o seu quinhão sucessório. Vai depender do que está escrito, né, das hipóteses previstas na lei. Então, por exemplo, participar do homicídio, né, ou tentativa de homicídio dos pais é uma das causas que podem causar aí tanto a deserdação, que seria um ato de vontade do dono do patrimônio, que vai fazer isso através de um testamento, ou indignidade, que é quando você tem ali, né, uma dessas hipóteses legais. Doutora, já que a senhora comentou o caso da Suzane von Richthofen... Tem a da Tatiana Spitzer também. Também. Na verdade, o crime tudo aconteceu em função desse motivo, eu não me recordo a época, ou isso acabou sendo uma consequência de um processo judicial? É a questão de não ter acesso à herança e tudo mais. No caso da Suzane von Richthofen, nós temos que ponderar que na época que aconteceu o crime, a lei era diferente, a norma era diferente da exclusão como existe hoje. Então, na época do caso da Suzane von Richthofen, né, ela, obviamente, as hipóteses legais são as mesmas de que tem hoje, que seria participar do homicídio, né, de seus pais ou tentativa de homicídio. Mas no caso, na época do crime da Suzane von Richthofen, o herdeiro, que seria beneficiado com a exclusão da Suzane da herança, que seria o seu irmão, teria que entrar com uma ação de indignidade, independente do processo penal. Obviamente, aconteceu um crime, ela teria que responder por este crime lá dentro da esfera penal. Mas na esfera civil, que é, né, onde tramita a questão do recebimento da herança, teria que ter um processo específico de declaração de indignidade, onde iria comprovar o motivo que, obviamente, ocorreu, né, a participação dela no homicídio dos pais, e a partir desse processo ela seria declarada indigna e a sanção, né, para este herdeiro que cometeu o crime, neste caso, seria a privação do recebimento da sua herança. Mas hoje esta norma foi alterada. Então, hoje, a partir do momento que tem a sentença penal condenatória, né, da participação no crime, por exemplo, do homicídio, ele automaticamente estaria excluído da herança.
Até porque gerava um desgaste absurdo da família, ainda ter que passar por tudo que já passou, ainda ter que abrir uma nova ação judicial, ficar se colocando ali à exposição de provas, de tudo que aconteceu, né, dos arquivos. Tudo, né? Revive tudo de novo, né? Então esse desgaste também conta muito, acredito eu. E o mais problemático seria o seguinte, me lembro que na época, né, muito se discutia se o irmão iria entrar com ação de indignidade. Por quê? Se o irmão não entrasse com ação de indignidade, o Ministério Público não teria como entrar com essa ação. Na época, né? Hoje, como eu disse, a norma foi alterada. Então, ela seria condenada na esfera penal, em razão do crime que ela cometeu, mas ela receberia a herança. Bom, e aí ainda falando dessa questão de, se a gente for levar em consideração, voltando ali para a questão, né, que a gente trouxe como tema, como gancho, o contexto do Ronaldo. Se a gente for analisar, por exemplo, uma família em que, uma situação em que o indivíduo pode, por exemplo, deixar mais para um do que para outro filho, e essa diferenciação, ela pode existir? Pode. O que acontece é o seguinte, como disse, a lei brasileira determina que 50% do patrimônio tem que ser deixado para estes herdeiros necessários. Então, por exemplo, se o sujeito que morre, ele tem filhos, vamos imaginar que ele tem 3 filhos, certo? A herança vai ser dividida entre esses 3 filhos, se ele não deixou o testamento. Agora, se ele deixou o testamento, ele vai poder dispor de 50% do patrimônio no testamento. E os 50% que obrigatoriamente tem que ser reservado para estes herdeiros, os filhos, no nosso exemplo, vão ser divididos 1/3 para cada um. Agora, no testamento, ele pode deixar esse 50% para quem ele quiser. Então, voltando ao exemplo, que ele tem 3 filhos, ele pode deixar 50% do patrimônio apenas para um filho. E os outros 50% protegidos por lei, obrigatoriamente serão divididos de forma igualitária entre esses 3 filhos. Aí acabou a família, né, doutora? Imagina a briga. Aí acabou a família. Pensa, esse é o privilegiado aí, amigo. Nossa, mas os outros 2 não vão querer nem pra reclamar, pintado de ouro. Mas sabe, vou fazer uma ponderação aqui, se me permitem. O testamento, ele pode ser feito, né, um testamento público ou particular, ou um outro tipo de testamento que é o cerrado, mas o testamento público, ele fica sem as pessoas terem acesso a esse documento. Então, muitas vezes, é uma forma de planejamento sucessório que não vai causar transtorno familiar enquanto o dono da herança for vivo. Sim. Porque se ele não contar para ninguém, ninguém vai saber. Agora, quando ele falecer, aí vem à tona, né, o testamento, e obviamente que pode causar aí, né, uma discussão, enfim, né, ou algumas situações familiares de difícil resolução, que são mais emocionais daí do que jurídicas. Mas há esta possibilidade, e a gente percebe que é uma boa ferramenta para quando o sujeito, ele de fato quer privilegiar determinada pessoa. E não apenas um filho, pode ser uma outra pessoa, pode ser, por exemplo, um sobrinho, pode ser um irmão, porque em vida, e nós acabamos percebendo isso, principalmente com idosos, né? Os idosos hoje estão muito abandonados. E você tem ali algum familiar, às vezes um ou outro familiar, que demanda, né, um cuidado maior em relação a esse idoso. E os outros familiares, enfim, né, não fazem absolutamente nada em prol desse idoso. Então, se o patrimônio é dele, ele pode, obviamente, deixar esses 50% para quem ele quiser. Então, é uma forma até, né, de autonomia da vontade para ele deixar este patrimônio, né, após o seu falecimento, para determinadas pessoas que, de fato, ele quer privilegiar. Doutora, e a senhora que já está habituada, né, a esse dia a dia de escritório, rotina de processos e ações, via de regra, qual é o nosso contexto, o recorte que a gente faz hoje, quando essas situações chegam até o conhecimento da senhora? As coisas são resolvidas internamente entre as próprias famílias, quando, claro, há também a participação e a orientação de um advogado, ou, na maioria das vezes, a depender muito do valor, acaba indo parar mesmo na justiça. Porque também envolve recursos, né? É preciso ter valor já para que a própria justiça, ou para que essa distribuição de bens, ela possa acontecer. E talvez aí seja
não digo a primeira, a senhora pode falar melhor, mas a principal barreira que muitas famílias se esbarram, né? Exatamente. Porque o processo de inventário, ele tem custo. É isso. Né? E é dinheiro. E é dinheiro. E nós temos ainda o imposto, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, chamado ITCMD, né? Que aqui no Paraná é um imposto estadual, aqui no Paraná é 4%. Então, por exemplo, se a pessoa falece deixando, né, um patrimônio de R$1 milhão, necessariamente ele vai ter que pagar 40 mil de imposto. Então, e não tem como isso ser resolvido de outra forma que não pagando esse imposto. Aí, Ana, você fala assim, nossa, mas 1 milhão, 40, é um apartamento, por exemplo, que tenha um apartamento ou outro, ou um carro, não sei o quê, ou a soma dos bens, 1 milhão. Você tem que, para você conseguir transferir, né, doutora, para você ter esses bens no seu nome, seja filho, enfim, ou a partir dessa divisão, tem que ter 40 mil. E aí se tem, a depender conforme a herança, como você vai fazer a composição desses 40 mil, quem tem? E aí que começa a briga, tem, não tem, pega dinheiro, pede emprestado, faz empréstimo, e aí a família que já está naquele momento delicado, né, doutora? De ter perdido, às vezes, o patriarca, alguém que era referência para a família, já está fragilizado, já se encontra num momento de embate, e digamos, e é muito comum, né, doutora? O defunto nem esfriou, já estão discutindo e falar sobre dinheiro, sobre recursos. E é a mais pura verdade, né, doutor? Exatamente. E o que a gente percebe também é que muitas vezes tem patrimônio, mas não tem liquidez. Isso. Então, Perfeito. Deixou lá 2, 3 imóveis, mas não tem liquidez, não tem dinheiro, porque vai ter que contratar o advogado. O advogado, obviamente, vai cobrar seus honorários, vai ter que pagar as custas, seja de um inventário extrajudicial, seja de um inventário judicial, né? A depender da quantidade de bens, um inventário extrajudicial pode chegar aí a 3, 4, 5 mil reais de custas. Não estou falando de imposto. E fora isso, ainda o tributo, né? O imposto que tem que ser pago para que essa formalização do patrimônio ocorra. Então, diante disso, nós percebemos que hoje, muito mais do que no passado, as pessoas estão se preocupando com este planejamento patrimonial e sucessório. Porque nós temos muitas ferramentas para fazer este planejamento em vida. Para poder evitar, né, que quando ocorra o falecimento, os herdeiros, né, e mesmo o viúvo, cônjuge ou companheiro sobrevivente, né, tenham condições de arcar com estas custas e que, de certa forma, que esse inventário seja o mais consensual possível. E o que a gente percebe na prática é uma questão muito interessante. Normalmente, quando a família tem um certo consenso já em vida, ou seja, tem uma certa união, isso também se reflete no processo do inventário. Agora, quando a gente pega aquelas famílias já desestruturadas, aonde os irmãos não se falam, aonde os irmãos já estão brigados, aí no processo de inventário parece que aquela emoção retesada vem à toda. E existe muito isso, muitos casos assim? Infelizmente existe. Nossa, curioso isso. Me corrija, mas quanto mais dinheiro, pior? Nem maior sempre. A briga? Nem sempre. Vou Às te vezes dizer... parece caso de novela, né? Coisa que a gente só vê em novela. Que loucura. E às vezes sentam na nossa mesa, né, do escritório e querem resolver questões emocionais do passado, de 20, 30 anos atrás, dentro do processo de inventário. Então, nesse sentido, às vezes o advogado que atua, né, o advogado familiarista e de direito sucessório, ele tem que agir com uma certa... cautela no sentido emocional, porque nós temos a parte jurídica, mas nesses casos, muitas vezes, a emoção se sobrepõe à razão. E a gente chega a dizer, você vai perder com isso, mas a parte diz, não me interessa. Eu posso não ganhar nada, mas o outro também não vai ganhar. Nossa, e é uma questão emocional. Como tem gente ruim, hein? Não é à toa, Ana Vaz, até trazendo ou fazendo um paralelo aqui, muito da frase que é amplamente dita muitas vezes, se você quer conhecer, né, a pessoa, separe. E aí você vai descobrir. É um pouco disso, né? Ainda mais quando tem essas rusgas, conforme a doutora está trazendo em detalhes e pormenorizado aqui pra gente. Em que momento a justiça, por exemplo, pode anular um testamento? Em que casos um testamento pode ser anulado?
O testamento, como obviamente é uma disposição feita em vida pela pessoa dona do patrimônio, mas que vai ter eficácia após a sua morte. Então o testamento ele tem que zelar por muitas formalidades, pela solenidade, para que seja garantido que aquela vontade do testador, do dono do patrimônio, aquele sujeito que fez o testamento, tenha sido expressada de forma livre. Então a maior discussão que se tem hoje é se no momento do testamento aquele sujeito tinha capacidade para o ato. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte: um sujeito de 90 anos, ele pode fazer testamento? Claro que ele pode. Agora, ele tem que ter discernimento para a prática do ato, ou seja, discernimento para dispor do seu patrimônio. Se um sujeito está cometido com alguma doença senil, com algum problema mental que distorça a sua realidade, que ele não tenha ali discernimento, né, para dispor do seu patrimônio, então ele não pode fazer testamento. Então, as discussões que ocorrem muitas vezes, quando o sujeito faleceu e deixou o testamento, se naquele momento que ele fez o testamento, ele tinha capacidade, ele tinha discernimento para dispor do seu patrimônio. Mas hoje é muito interessante que quando você faz testamento público, os cartórios estão tomando algumas cautelas. Então nós temos cartórios que, apesar disso não estar na lei, né, que estão gravando o ato, né, mostrando que o testador... Em vídeo mesmo ou áudio, doutora? Áudio, vídeo com celular. Olha só, né, e deixam depois. E deixam aquela mídia guardada. Não necessariamente aquilo vai ser exposto, mas caso haja alguma discussão... Algum questionamento. Exatamente, você pode levantar. Outro exemplo, que tem alguns cartórios, em Curitiba mesmo, que estão pedindo um atestado médico, no sentido de que aquele sujeito, que normalmente tem uma idade avançada, isso só se pede... mentais. Exatamente, que ele está dentro das suas plenas faculdades mentais. Porque se a gente for pegar, né, uma gaveta de medicamento de uma pessoa idosa, normalmente ele toma um monte de medicamentos. Se você for pegar a bula, às vezes algum herdeiro pode se valer de algum medicamento que aquela pessoa está tomando para dizer, olha, ele não tinha capacidade naquele momento para fazer o testamento. Interessante. Doutora, uma outra dúvida, já que a senhora comentou sobre esse aspecto de cartórios, isso basicamente a orientação que a senhora traz para quem está nos ouvindo, né? Bom, basta apenas ir ao cartório, manifestar esse desejo, o cartorário lá, o pessoal que trabalha de praxe sabe fazer tudo isso? Não, é interessante procurar um advogado? De que maneira proceder? Para fazer um testamento, não é preciso ter assistência de um advogado. Então, basta que procure o cartório para fazer um testamento público, porque ele pode fazer um testamento particular também. Mas a nossa orientação é que ele sempre procure assistência de um profissional, né, da área jurídica. Por quê? Porque no testamento ele tem várias possibilidades. Ele pode, por exemplo, colocar uma disposição testamentária com uma condição, dizendo o seguinte, olha, eu deixo o patrimônio para o sujeito, desde que esse sujeito complete e termine a faculdade de medicina, por exemplo, né? Então, só que são diversas possibilidades que você precisa de um advogado especialista na área, para que possa colocar isso. Por exemplo, essas especificidades no cartório não é possível, ou isso sim? É possível, mas vai depender muito de quem está te atendendo. Porque muitas vezes é uma demanda de massa. Então, eu chego no cartório, vou perguntar o que você quer. Para ter trabalho mais personalizado, o ideal. E o advogado, o importante do assistente jurídico é entender a vontade do seu cliente. Então, eu tenho que perguntar para aquele meu cliente, dizer o seguinte, seu fulaninho, o que o senhor deseja? Aí ele vai dizer, eu quero deixar o apartamento para minha sobrinha, porque eu gosto muito dela e tal. Aí diz, ok, entendi. Mas e se a sua sobrinha, quando o testamento passar a ter validade, ela já estiver morta, ela falecer antes do senhor, por exemplo? Não, então eu gostaria que esse apartamento ficasse para os filhos dela. Entendi. Então eu vou fazer uma disposição testamentária, deixando o apartamento para a sobrinha e colocando como substitutos da sobrinha os seus 3 filhos. Então, assim, são efeitos jurídicos que só um especialista, entendendo a vontade do cliente, poderia colocar no testamento.
Por isso, a importância. Doutora, uma dúvida que chega aqui através da nossa live do YouTube, claro, isso foi lá do começo da nossa conversa, mas ele traz a questão de que outros herdeiros entram com a ação de antecipação da herança contra o outro que recebeu a mais. Isso também tem acontecido bastante e de que maneira, a depender do próprio entendimento do judiciário para reversão, considerando aquele valor que acabou sendo recebido a mais para que haja, digamos, uma divisão igualitária entre as partes. Como entender esse tópico trazido aqui também? Aqui é importante, se me permite, a gente tem que fazer a distinção dessa questão de duas formas. Uhum. Porque quando eu falo da antecipação de legítima, eu estou falando de doação. Então, o que é a doação? A doação nada mais é do que uma antecipação da herança. Em vida. Em vida. Então, o sujeito doador, aquele que é dono do patrimônio, vamos imaginar que ele tenha 3 filhos. Voltando ao nosso exemplo inicial. Ele fez uma doação de um apartamento no valor de R$100 mil para um filho. Se ele não dispensou de trazer a colação, e esse termo é super importante, né? Se ele não dispensou de trazer a colação, quando o sujeito morre, este herdeiro que recebeu esse apartamento no valor de 100 mil, ele vai ter que colacionar, desculpe o termo jurídico, mas esse é o termo, colacionar o valor do bem. Certo? Aí vai depender quando que ele morreu. Se ele morreu depois de 2015, ele vai considerar o valor do bem no momento da abertura da sucessão. Uhum. Para poder fazer o quê? Igualar os quinhões hereditários entre os herdeiros. Então, se ele não dispensou de trazer a colação, tudo que foi doado em vida, o herdeiro vai ter que colacionar quando abrir, né? Quando o sujeito vier a falecer lá no processo do inventário. Agora, se ele doou o imóvel e ele dispensou de trazer a colação, esta doação sai da parte disponível do sujeito. Aquela parte que eu disse dos 50% do patrimônio que ele pode dispor em testamento. Então, eu vou ter que avaliar, no momento da doação, se este 100 mil está dentro dos 50%. Se está dentro dos 50%, ele não tem que colacionar. Ok, saiu da parte disponível e ele vai ganhar mais mesmo, né? Agora, se saiu, né, se extrapolou a parte disponível, então os sujeitos herdeiros teriam que entrar com uma outra ação que se chama doação inoficiosa, que é aquela doação que extrapolou o que ele poderia doar, porque ele só pode doar 50%, certo, do patrimônio. E aí é uma ação que pode ser entrada enquanto o sujeito doador é vivo, só que ela tem um prazo prescricional de 10 anos. E os 10 anos contam a partir do momento da doação. E aí que vem os embrólios. Por quê? Porque muitas vezes você só descobre que houve uma doação para o seu irmão, por exemplo, quando morreu. E às vezes já passou 10 anos. Exatamente. Nossa. Então assim, tem uma certa complexidade jurídica, porque você tem que entender, né, de que forma que ocorreu a doação, se houve dispensa de trazer a colação, se não houve. E normalmente, o que eu percebo na prática é que quando chegam os herdeiros lá no escritório, sentam e dizem assim, não, meu pai já resolveu tudo porque ele doou já em vida. Mas se não... Aí a doutora já começa a sair fumacinha da cabeça e fala, ai, com esse eu vou ter mais trabalho que eu imaginava, hein, doutor? Exatamente, parece que você está vendo a reunião, né? E daí você já pergunta, e teve dispensa de trazer a colação? E daí, obviamente, que a parte fala, o que é isso? Né? Não sabe. Aí a gente vai olhar o documento de doação, vamos ver se tem testamento, e invariavelmente não houve dispensa. E aí o que acontece? Volta tudo para discutir. E é um problema enorme. Um caso, uma curiosidade, em alguma situação, circunstância, digamos que o filho que porventura, claro, depende muito do montante, né, do valor a ser dividido, mas em alguma circunstância, do filho que acabou recebendo, chega ao fato de que ele precise aditar, colocar dinheiro para dividir para os irmãos? Isso é possível? Pode ser que aconteça. Imagina, Ana Vaz. Pode ser que aconteça. Inteirar? Cair do cavalo bonito. E você sabe que é uma questão tão interessante. Olha, eu tô falando aqui, né, porque eu adoro o tema. A questão do imóvel. Porque imagine, doei um apartamento no valor de 100 mil há 10 anos atrás. O que aconteceu com o valor dos imóveis?
Parou, explodiu. Exatamente. E daí, quando vem e ocorre o falecimento, se esse falecimento ocorreu depois do Código Civil, do Código do Processo Civil 2015, ele vai ter que colacionar o valor no momento do falecimento. Vamos imaginar que o falecimento ocorreu agora em 2025. Esse imóvel de 100 mil passou a valer 600, por exemplo. E aí? E o patrimônio tem 400 no momento do falecimento. Então, vamos imaginar, tem 1 milhão, vai ter que dividir por 3, e o sujeito que já recebeu 600, porque daí eu vou considerar aqueles 600, aí ele vai ter que inteirar os irmãos. Meu Deus do céu, é mais complicado do que eu imaginava, imaginava, com tá? os irmãos e ele ainda fica sem o apartamento? Dinheiro nem sempre traz felicidade, viu? Aí, se não tiver dinheiro, daí vai pegar os bens para poder pagar a dívida, né? Vai gerar uma relação credor-devedor. Meu Deus do céu, que momento, quanta coisa, né? Eu tô descobrindo muita coisa. Você já pensava em ter, tipo, 2 filhos? Agora vai ter um só. Né? O imóvel fica tudo pra ele, só um. Meu Deus. Mas o planejamento aí, ele vem como uma ferramenta para evitar tudo isso, né? Então... E as pessoas costumam se antecipar nessa organização dessas coisas? E eu já engato, é um tabu? É um tabu. E hoje as pessoas estão se antecipando mais do que no passado. Isso principalmente depois da pandemia por Covid. Sim. Mas tem uma idade média para que se faz isso? Que se organiza, começa... Pronto, agora eu vou organizar isso. Depois da pandemia, as pessoas começaram a se dar conta da sua finitude. Porque, obviamente, que todo mundo vai morrer. É porque eu já acho que aí entra inclusive nessa discussão de que eu acho muito incrível quem tem esse planejamento antecipado, até mesmo em relação a funeral, né, de organizar. Tem gente que paga planos, meus avós, eles lidam muito bem com isso, já pagam planos e tudo mais, mas às vezes é um tabu também você pensar, já começar a organizar esse momento de partida, né, eu acho que entra muito nisso também. Exatamente, as pessoas, nós somos latino-americanos e somos supersticiosos. Então, quando eu já tive um cliente, enfim, um empresário muito bem sucedido, e dentro daquela demanda dele, a solução seria um testamento. E ele disse para mim, não faço, doutora, arrume outra solução, porque testamento eu não faço. Porque ele entendia que ele podia estar antecipando uma situação futura ali, no caso de fazer um testamento, por conta desse tabu. Né? Então, nós somos supersticiosos. Depois que veio a pandemia por Covid-19, as pessoas começaram a se dar conta de que o falecimento pode ocorrer a qualquer momento. Né? E nós tivemos, infelizmente, né, uma situação muito triste de pessoas da mesma família que faleceram na mesma semana. 3, 4, e não tinha esse planejamento. E como é que fica? Imagine um empresário, né, que tem uma empresa familiar, ele tem 80% das cotas da empresa, ele tem lá 100 funcionários. Se ele vier a falecer e a família não estiver preparada para isso, como é que fica? Então, o planejamento acaba ajudando nesse sentido, as pessoas a diminuírem um pouco os custos, né? Porque isso é possível aí num planejamento, você diminuir um pouco a questão tributária futura, né? E pensar, né, nessa questão, até orientação, né? Eu doei para um filho, mas eu queria de fato doar e privilegiar esse filho. Ok, essa é a sua vontade. Então vamos organizar. Ou a pessoa vir falar, não, eu não queria privilegiar, eu quis só antecipar mesmo a herança, né? E daí dá até para colocar, olha, decida então qual que é o valor que ele quer colacionar. Vamos fazer um testamento só para isso. Sabe, são formas aí de você tentar evitar o litígio futuro. Doutora, eu tenho mais 2 perguntas para a senhora. A questão de holding para sucessão patrimonial é uma alternativa para tentar fugir dos custos, digamos assim, dessa questão de herança ou da forma como o que a gente tem conversado até aqui, e se essa estratégia tem sido adotada, muito adotada atualmente? Sim, essa estratégia tem sido muito adotada. É uma estratégia muito interessante, mas eu sempre digo que a gente tem que analisar o caso concreto. Porque o que se vende hoje é o seguinte, faça uma holding e evite o inventário. Não é bem assim.
Por quê? Porque quando eu faço uma holding é uma pessoa jurídica, é uma empresa, onde eu posso colocar o patrimônio dentro dessa empresa, um patrimônio familiar. Mas eu vou colocar quem são os sócios. Já vou colocar em nome dos filhos, então os filhos vão ter o quê? Eles vão ter cotas societárias. Neste caso, quando o titular do patrimônio falecer, não vai ter inventário mesmo. Por quê? Porque ele não tem patrimônio. As cotas já estão em nome dos possíveis herdeiros. Mas, se ele faz uma holding e ele coloca as cotas patrimoniais em nome dele, quando ele falece, obviamente que daí o patrimônio ele não está, por exemplo, ele tem um imóvel, mas está dentro da holding, então ele vai ter que inventariar as cotas societárias desta holding. Perfeito. Então, é por isso que é importante fazer esta análise do caso concreto. E tem que entender também o objetivo. Qual que é teu objetivo com a holding? Eu tenho imóveis que eu recebo aluguel desses imóveis. De repente, a holding é uma excelente alternativa para você pagar menos tributo. Porque se você pega esse aluguel na pessoa física, você vai ter que pagar em torno de 27,5% de imposto de renda. Na holding, o valor do tributo muda, porque eu estou falando que eu vou ter isso como um produto e receber isso dentro de uma empresa, né? Então, por isso, vai depender, né, do caso. Eu já tive um caso que uma pessoa tinha um imóvel. E ela tinha até algumas dívidas, enfim, chegou e falou assim, quero fazer uma holding. Eu falei, não faça, porque o teu imóvel ele está protegido como bem de família. Então, não vale a pena. Não vão ter tomar o imóvel. Né? Exatamente. Então, vai depender do caso concreto para poder dizer, sim, esse é o melhor caminho e não, esse não é o melhor caminho. Ana Vaz, e já que a gente tá falando tudo sobre, nossa, que lindo, maravilhoso, né? Herança, deixar dinheiro para os outros, né? Para que a pessoa tenha e consiga dar continuidade à vida, herdeiros e tudo mais. E se a pessoa não tem nada, doutora? Muito pelo contrário, tem dívida, nome sujo, as dívidas também ficam? Nossa, tá mais sujo do que... E aí, o que acontece? Eu posso escolher para quem que eu deixo cada dívida? Essa é uma questão interessante. Às vezes chega um cliente e diz o seguinte, doutora, só herdei dívida. Daí você diz o seguinte, não, a dívida não se herda. Né? Então, o que você pode o patrimônio que o sujeito que faleceu, né, tinha, vai ser usado para pagar as suas dívidas. Mas a dívida não transmite para o herdeiro, né? Então, o herdeiro, vamos imaginar que o sujeito foi lá e fez um empréstimo no banco de 100 mil reais. E ele não tem nenhum patrimônio, ele não tem casa, não tem carro, não tem nada no nome dele. E ele veio a falecer. Quem vai ficar com o problema é o credor, ou seja, o banco que não vai ter a dívida paga, mas o herdeiro, ele não vai ter que pegar do patrimônio dele para poder pagar essa dívida. Obviamente que vai ter que analisar no caso concreto, se lá, enquanto o sujeito era vivo, ele não doou todo o patrimônio para os seus filhos e daí para fugir do pagamento dessas dívidas. Aí a gente tem o que nós chamamos de fraude contra credores, porque ele está fraudando o pagamento de uma dívida. Aí, neste caso, né, sendo identificado essa fraude, aí vai desconstituir essa doação para que o patrimônio seja utilizado para pagar a dívida. Então tá aí. Então, se no caso alguém que deixa as dívidas não tem uma responsabilização para outra pessoa, não. Isso não vai ser transmitido também por conta disso? Não. Interessante. Gostou, Ana Vaz? Eu achei que ficava para alguém, tá? Achei que alguém pagava esse pato depois. Tem outras questões trabalhistas e tal, dependendo, daí é outra discussão, foge da rolo, herança, né? e tal, mas que fica. Ô, amigo, um pouco, a depender de alguma coisa ali. Nossa, tem algumas histórias aí que a gente podia ficar uma hora conversando. Fazer um podcast. E aí, doutora Carla de Camargo Fischer, advogada, mestre em Direito, especialista em Direito de Família, nos fazendo entender um pouquinho desse universo da herança. Obrigada pela participação, viu, doutora? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Obrigado, doutora. Para quem ficou interessado e quer encontrá-la nas redes sociais, sites e tal, fique à vontade para divulgar como o nosso público audiência consegue encontrar a senhora. Pode nos encontrar através do Instagram. O Instagram é camargo.fischer. Lá a gente sempre faz postagens sobre direito sucessório, direito de família, direito civil em geral. Perfeito. Obrigado, doutora. Prazer falar contigo. Eu que agradeço. 11h32 agora. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já.
Estamos de volta com o Pan News Curitiba, agora 10 horas e 59. Virou 11 horas em ponto, horário de Brasília. Seguimos pela próxima hora te fazendo companhia. A temperatura neste momento é de 16 graus. Olha, o tema herança voltou ao centro dos debates depois da declaração de Ronald, o filho mais velho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Segundo ele, o pai teria dito que não pretende deixar herança para os filhos e que todo o dinheiro vai ser destinado à Fundação Fenômenos. Mas o que diz a lei brasileira sobre esse assunto? Pode um pai decidir excluir os filhos da herança? Para responder essas e outras dúvidas também sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio Carla de Camargo Fischer, advogada, mestre em Direito e especialista em Direito de Família. Carla, muito bem-vinda ao Pan News Curitiba. Obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, trazendo como gancho, né, o que a gente acabou de citar aqui, essa história toda, a polêmica envolvendo aí a história do jogador Ronaldo, ex-jogador Ronaldo, o que diz de fato a lei brasileira sobre herança? É possível ou não um pai ou uma mãe, enfim, excluir, né, isentar os filhos dessa divisão de bens? Em regra, os pais não podem excluir os filhos da sucessão, ou seja, do recebimento da herança. Nossa lei, a lei brasileira, ela estabelece que 50% do patrimônio do falecido tem que ser destinado ao que nós chamamos de herdeiros necessários, que são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, ascendentes, pai, mãe, avô, avó, cônjuge ou companheiro. Esta disposição está prevista no Código Civil Brasileiro. No entanto, né, nós temos outras possibilidades de exclusão desses herdeiros necessários, dos filhos, por exemplo, da herança. É quando nós temos a possibilidade de deserdação, quando um pai diz para o filho, vou deserdar o meu filho, ou em casos de indignidade, quando o herdeiro é considerado indigno. A indignidade, o caso exemplificativo é o da Suzane von Richthofen, que ela participou, né, do homicídio de seus pais. Então, mas não é por qualquer motivo que estes filhos, né, esses herdeiros podem ser deserdados ou considerados indignos, né, e serem privados de receber o seu quinhão sucessório. Vai depender do que está escrito, né, das hipóteses previstas na lei. Então, por exemplo, participar do homicídio, né, ou tentativa de homicídio dos pais é uma das causas que podem causar aí tanto a deserdação, que seria um ato de vontade do dono do patrimônio, que vai fazer isso através de um testamento, ou indignidade, que é quando você tem ali, né, uma dessas hipóteses legais. Doutora, já que a senhora comentou o caso da Suzane von Richthofen... Tem a da Tatiana Spitzer também. Também. Na verdade, o crime tudo aconteceu em função desse motivo, eu não me recordo a época, ou isso acabou sendo uma consequência de um processo judicial? É a questão de não ter acesso à herança e tudo mais. No caso da Suzane von Richthofen, nós temos que ponderar que na época que aconteceu o crime, a lei era diferente, a norma era diferente da exclusão como existe hoje. Então, na época do caso da Suzane von Richthofen, né, ela, obviamente, as hipóteses legais são as mesmas de que tem hoje, que seria participar do homicídio, né, de seus pais ou tentativa de homicídio. Mas no caso, na época do crime da Suzane von Richthofen, o herdeiro, que seria beneficiado com a exclusão da Suzane da herança, que seria o seu irmão, teria que entrar com uma ação de indignidade, independente do processo penal. Obviamente, aconteceu um crime, ela teria que responder por esse crime lá dentro da esfera penal. Mas na esfera civil, que é, né, onde tramita a questão do recebimento da herança, teria que ter um processo específico de declaração de indignidade, onde iria comprovar o motivo que, obviamente, ocorreu, né, a participação dela no homicídio dos pais, e a partir desse processo ela seria declarada indigna e a sanção, né, para este herdeiro que cometeu o crime, neste caso, seria a privação do recebimento da sua herança. Mas hoje esta norma foi alterada. Então, hoje, a partir do momento que tem a sentença penal condenatória, né, da participação no crime, por exemplo, do homicídio, ele automaticamente estaria excluído da herança.
Até né? porque gerava um desgaste absurdo da família, ainda ter que passar por tudo que já passou, ainda ter que abrir uma nova ação judicial, ficar se colocando ali à exposição de provas, de tudo que aconteceu, né, dos arquivos. Tudo, né? Revive tudo de novo, né? Então esse desgaste também conta muito, acredito eu. E o mais problemático seria o seguinte, me lembro que na época, né, muito se discutia se o irmão iria entrar com ação de indignidade. Por quê? Se o irmão não entrasse com ação de indignidade, o Ministério Público não teria como entrar com essa ação. Na época, né? Hoje, como eu disse, a norma foi alterada. Então, ela seria condenada na esfera penal, em razão do crime que ela cometeu, mas ela receberia a herança. Bom, e aí ainda falando dessa questão de, se a gente for levar em consideração, voltando ali para a questão, né, que a gente trouxe como tema, como gancho, o contexto do Ronaldo. Se a gente for analisar, por exemplo, uma família em que, uma situação em que o indivíduo pode, por exemplo, deixar mais para um do que para outro filho, e essa diferenciação, ela pode existir? Pode. O que acontece é o seguinte, como eu disse, a lei brasileira determina que 50% do patrimônio tem que ser deixado para esses herdeiros necessários. Então, por exemplo, se o sujeito que morre, ele tem filhos, vamos imaginar que ele tem 3 filhos, certo? A herança vai ser dividida entre esses 3 filhos, se ele não deixou o testamento. Agora, se ele deixou o testamento, ele vai poder dispor de 50% do patrimônio no testamento. E os 50% que obrigatoriamente tem que ser reservado para estes herdeiros, os filhos, no nosso exemplo, vão ser divididos 1/3 para cada um. Agora, no testamento, ele pode deixar esse 50% para quem ele quiser. Então, voltando ao exemplo, que ele tem 3 filhos, ele pode deixar 50% do patrimônio apenas para um filho. E os outros 50% protegidos por lei, obrigatoriamente serão divididos de forma igualitária entre esses 3 filhos. Aí acabou a família, né, doutor? Imagina a briga. Aí acabou a família. Pensa, esse é o privilegiado aí, amigo. Nossa, mas os outros 2 não vão querer nem pra reclamar, pintado de ouro. Mas sabe, vou fazer uma ponderação aqui, se me permitem. O testamento, ele pode ser feito, né, um testamento público ou particular, ou um outro tipo de testamento que é o cerrado, mas o testamento público, ele fica sem as pessoas terem acesso a esse documento. Uhum. Então, muitas vezes, é uma forma de planejamento sucessório que não vai causar transtorno familiar enquanto o dono da herança for vivo. Sim. Porque se ele não contar para ninguém, ninguém vai saber. Agora, quando ele falecer, aí vem à tona, né, o testamento, e obviamente que pode causar aí, né, uma discussão, enfim, né, ou algumas situações familiares de difícil resolução, que são mais emocionais daí do que jurídicas. Mas há esta possibilidade, e a gente percebe que é uma boa ferramenta para quando o sujeito, ele de fato quer privilegiar determinada pessoa. E não apenas um filho, pode ser uma outra pessoa, pode ser, por exemplo, um sobrinho, pode ser um irmão, porque em vida, e nós acabamos percebendo isso, principalmente com idosos, né? Os idosos hoje estão muito abandonados. E você tem ali algum familiar, às vezes um ou outro familiar, que demanda, né, um cuidado maior em relação a esse idoso. E os outros familiares, enfim, né, não fazem absolutamente nada em prol desse idoso. Então, se o patrimônio é dele, ele pode, obviamente, deixar esses 50% para quem ele quiser. Então, é uma forma até, né, de autonomia da vontade para ele deixar este patrimônio, né, após o seu falecimento, para determinadas pessoas que, de fato, ele quer privilegiar. Doutora, e a senhora que já está habituada, né, a esse dia a dia de escritório, rotina de processos e ações, via de regra, qual é o nosso contexto, o recorte que a gente faz hoje, quando essas situações chegam até o conhecimento da senhora? As coisas são resolvidas internamente entre as próprias famílias, quando, claro, há também a participação e a orientação de um advogado, ou, na maioria das vezes, a depender muito do valor, acaba indo parar mesmo na justiça. Porque também envolve recursos, né? É preciso ter valor já para que a própria justiça, ou para que essa distribuição de bens, ela possa acontecer. E talvez aí seja
não digo a primeira, a senhora pode falar melhor, mas a principal barreira que muitas famílias se esbarram, né? Exatamente. Porque o processo de inventário, ele tem custo. É isso. Né? E é dinheiro. E é dinheiro. E nós temos ainda o imposto, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, chamado ITCMD, né? Que aqui no Paraná é um imposto estadual, aqui no Paraná é 4%. Então, por exemplo, se a pessoa falece deixando, né, um patrimônio de R$1 milhão, necessariamente ele vai ter que pagar 40 mil de imposto. Então, e não tem como isso ser resolvido de outra forma que não pagando esse imposto. Aí, Ana, você fala assim, nossa, mas 1 milhão, 40, é um apartamento, por exemplo, que tenha um apartamento ou outro, ou um carro, não sei o quê, ou a soma dos bens 1 milhão. Você tem que, para você conseguir transferir, né, doutora, para você ter esses bens no seu nome, seja filho, enfim, ou a partir dessa divisão, tem que ter 40 mil. E aí se tem, a depender conforme a herança, como você vai fazer a composição desses 40 mil, quem tem? E aí que começa a briga, tem, não tem, pega dinheiro, pede emprestado, faz empréstimo, e aí a família que já está naquele momento delicado, né, doutora? De ter perdido, às vezes, o patriarca, alguém que era referência para a família, já está fragilizado, já se encontra num momento de embate, e digamos, e é muito comum, né, doutora? O defunto nem esfriou, já estão discutindo e falar sobre dinheiro, sobre recursos. E é a mais pura verdade, né, doutor? Exatamente. E o que a gente percebe também é que muitas vezes tem patrimônio, mas não tem liquidez. Isso. Então, Perfeito. Deixou lá 2, 3 imóveis, mas não tem liquidez, não tem dinheiro, porque vai ter que contratar o advogado. O advogado, obviamente, vai cobrar seus honorários, vai ter que pagar as custas, seja de um inventário extrajudicial, seja de um inventário judicial, né? A depender da quantidade de bens, um inventário extrajudicial pode chegar aí a 3, 4, 5 mil reais de custas. Não estou falando de imposto. E fora isso, ainda o tributo, né? O imposto que tem que ser pago para que essa formalização do patrimônio ocorra. Então, diante disso, nós percebemos que hoje, muito mais do que no passado, as pessoas estão se preocupando com este planejamento patrimonial e sucessório. Porque nós temos muitas ferramentas para fazer este planejamento em vida. Para poder evitar, né, que quando ocorra o falecimento, os herdeiros, né, e mesmo o viúvo, cônjuge ou companheiro sobrevivente, né, tenham condições de arcar com estas custas e que, de certa forma, que esse inventário seja o mais consensual possível. E o que a gente percebe na prática é uma questão muito interessante. Normalmente, quando a família tem um certo consenso já em vida, ou seja, tem uma certa união, isso também se reflete no processo do inventário. Agora, quando a gente pega aquelas famílias já desestruturadas, aonde os irmãos não se falam, aonde os irmãos já estão brigados, aí no processo de inventário parece que aquela emoção retesada vem à toda. E existe muito isso? Muitos casos assim? Infelizmente existe. Nossa, curioso isso. Me corrija, mas quanto mais dinheiro, pior? Nem maior sempre. A briga? Nem sempre. Vou Às te vezes dizer... parece caso de novela, né? Coisa que a gente só vê em novela. Que loucura. E às vezes sentam na nossa mesa, né, do escritório e querem resolver questões emocionais do passado, de 20, 30 anos atrás, dentro do processo de inventário. Então, nesse sentido, às vezes o advogado que atua, né, o advogado familiarista e de direito sucessório, ele tem que agir com uma certa... cautela no sentido emocional, porque nós temos a parte jurídica, mas nesses casos, muitas vezes, a emoção se sobrepõe à razão. E a gente chega a dizer, você vai perder com isso, mas a parte diz, não me interessa. Eu posso não ganhar nada, mas o outro também não vai ganhar. Nossa, e é uma questão emocional. Como tem gente ruim, hein? Não é à toa, Ana Vaz, até trazendo ou fazendo um paralelo aqui, muito da frase que é amplamente dita muitas vezes, se você quer conhecer, né, a pessoa, separe. E aí você vai descobrir. É um pouco disso, né? Ainda mais quando tem essas rusgas, conforme a doutora está trazendo em detalhes e pormenorizado aqui pra gente. Em que momento a justiça, por exemplo, pode anular um testamento? Em que casos um testamento pode ser anulado?
O testamento, como obviamente é uma disposição feita em vida pela pessoa dona do patrimônio, mas que vai ter eficácia após a sua morte. Então, o testamento ele tem que zelar por muitas formalidades, pela solenidade, para que seja garantido que aquela vontade do testador, do dono do patrimônio, aquele sujeito que fez o testamento, tenha sido expressada de forma livre. Então, a maior discussão que se tem hoje é se no momento do testamento aquele sujeito tinha capacidade para o ato. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte: um sujeito de 90 anos, ele pode fazer testamento? Claro que ele pode. Agora, ele tem que ter discernimento para a prática do ato, ou seja, discernimento para dispor do seu patrimônio. Se um sujeito está cometido com alguma doença senil, com algum problema mental que distorça a sua realidade, que ele não tenha ali discernimento, né, para dispor do seu patrimônio, então ele não pode fazer testamento. Então, as discussões que ocorrem muitas vezes, quando o sujeito faleceu e deixou o testamento, se naquele momento que ele fez o testamento, ele tinha capacidade, ele tinha discernimento para dispor do seu patrimônio. Mas hoje é muito interessante que quando você faz testamento público, os cartórios estão tomando algumas cautelas. Então, nós temos cartórios que, apesar disso não estar na lei, né, que estão gravando o ato, né, mostrando que o testador... Em vídeo mesmo ou áudio, doutor? Áudio, vídeo. Uhum. Vídeo com celular. Olha só, né, e deixam aquela mídia guardada. Não necessariamente aquilo vai ser exposto, mas caso haja alguma discussão... Algum questionamento. Exatamente, você pode levantar. Outro exemplo, que tem alguns cartórios, em Curitiba mesmo, que estão pedindo um atestado médico, no sentido de que aquele sujeito, que normalmente tem uma idade avançada, isso só se pede... mentais. Exatamente, que ele está dentro das suas plenas faculdades mentais. Porque se a gente for pegar, né, uma gaveta de medicamento de uma pessoa idosa, normalmente ele toma um monte de medicamento. Se você for pegar a bula, às vezes algum herdeiro pode se valer de algum medicamento que aquela pessoa está tomando para dizer, olha, ele não tinha capacidade naquele momento para fazer o testamento. Interessante. Doutora, uma outra dúvida, já que a senhora comentou sobre esse aspecto de cartórios, isso basicamente a orientação que a senhora traz para quem está nos ouvindo, né? Bom, basta apenas ir ao cartório, manifestar esse desejo, o cartorário lá, o pessoal que trabalha de praxe sabe fazer tudo isso? Não, é interessante procurar um advogado? De que maneira proceder? Para fazer um testamento, não é preciso ter assistência de um advogado. Então, basta que procure o cartório para fazer um testamento público, porque ele pode fazer um testamento particular também. Mas a nossa orientação é que ele sempre procure assistência de um profissional, né, da área jurídica. Por quê? Porque no testamento ele tem várias possibilidades. Ele pode, por exemplo, colocar uma disposição testamentária com uma condição, dizendo o seguinte, olha, eu deixo o patrimônio para o sujeito, desde que esse sujeito complete e termine a faculdade de medicina, por exemplo, né? Então, só que são diversas possibilidades que você precisa de um advogado especialista na área, para que possa colocar isso. Por exemplo, essas especificidades no cartório não é possível, ou isso sim? É possível, mas vai depender muito de quem está te atendendo. Porque muitas vezes é uma demanda de massa. Então, eu chego no cartório, vou perguntar o que você quer. Para ter trabalho mais personalizado, o ideal. E o advogado, o importante do assistente jurídico é entender a vontade do seu cliente. Então, eu tenho que perguntar para aquele meu cliente, dizer o seguinte, seu fulaninho, o que o senhor deseja? Aí ele vai dizer, eu quero deixar o apartamento para minha sobrinha, porque eu gosto muito dela e tal. Aí diz, ok, entendi. Mas e se a sua sobrinha, quando o testamento passar a ter validade, ela já estiver morta, ela falecer antes do senhor, por exemplo? Não, então eu gostaria que esse apartamento ficasse para os filhos dela. Entendi. Então eu vou fazer uma disposição testamentária, deixando o apartamento para a sobrinha e colocando como substitutos da sobrinha os seus 3 filhos. Então, assim, são efeitos jurídicos que só um especialista, entendendo a vontade do cliente, poderia colocar no testamento.
Por isso, a importância. Doutora, uma dúvida que chega aqui através da nossa live do YouTube, claro, isso foi lá do começo da nossa conversa, mas ele traz a questão de que outros herdeiros entram com a ação de antecipação da herança contra o outro, que recebeu a mais. Isso também tem acontecido bastante, e de que maneira, a depender do próprio entendimento do judiciário para reversão, considerando aquele valor que acabou sendo recebido a mais para que haja, digamos, uma divisão igualitária entre as partes. Como entender esse tópico trazido aqui também? Aqui é importante, se me permite, a gente tem que fazer a distinção dessa questão de duas formas. Uhum. Porque quando eu falo da antecipação de legítima, eu estou falando de doação. Então, o que é a doação? A doação nada mais é do que uma antecipação da herança. Em vida. Em vida. Então, o sujeito doador, aquele que é dono do patrimônio, vamos imaginar que ele tenha 3 filhos. Voltando ao nosso exemplo inicial. Ele fez uma doação de um apartamento no valor de R$100 mil para um filho. Se ele não dispensou de trazer a colação, e esse termo é super importante, né? Se ele não dispensou de trazer a colação, quando o sujeito morre, este herdeiro que recebeu esse apartamento no valor de 100 mil, ele vai ter que colacionar, desculpe o termo jurídico, mas esse é o termo, colacionar o valor do bem. Certo? Aí vai depender quando que ele morreu. Se ele morreu depois de 2015, ele vai considerar o valor do bem no momento da abertura da sucessão. Uhum. Para poder fazer o quê? Igualar os quinhões hereditários entre os herdeiros. Então, se ele não dispensou de trazer a colação, tudo que foi doado em vida, o herdeiro vai ter que colacionar quando abrir, né? Quando o sujeito vier a falecer lá no processo do inventário. Agora, se ele doou o imóvel e ele dispensou de trazer a colação, esta doação sai da parte disponível do sujeito. Aquela parte que eu disse dos 50% do patrimônio que ele pode dispor em testamento. Então, eu vou ter que avaliar, no momento da doação, se este 100 mil está dentro dos 50%. Se está dentro dos 50%, ele não tem que colacionar. Ok, saiu da parte disponível e ele vai ganhar mais mesmo, né? Agora, se saiu, né, se extrapolou a parte disponível, então os sujeitos herdeiros teriam que entrar com uma outra ação que se chama doação inoficiosa, que é aquela doação que extrapolou o que ele poderia doar, porque ele só pode doar 50%, certo, do patrimônio. E aí é uma ação que pode ser entrada enquanto o sujeito doador é vivo, só que ela tem um prazo prescricional de 10 anos. E os 10 anos contam a partir do momento da doação. E aí que vem os embrólios. Por quê? Porque muitas vezes você só descobre que houve uma doação para o seu irmão, por exemplo, quando morreu. E às vezes já passou 10 anos. Exatamente. Nossa. Então assim, tem uma certa complexidade jurídica, porque você tem que entender, né, de que forma que ocorreu a doação, se houve dispensa de trazer a colação, se não houve. E normalmente, o que eu percebo na prática é que quando chegam os herdeiros lá no escritório, sentam e dizem assim, não, meu pai já resolveu tudo porque ele doou já em vida. Mas se não... Aí a doutora já começa a sair fumacinha da cabeça e fala, ai, com esse eu vou ter mais trabalho que eu imaginava, hein, doutor? Exatamente, parece que você está vendo a reunião, né? E daí você já pergunta, e teve dispensa de trazer a colação? E daí, obviamente, que a parte fala, o que é isso? Né? Não sabe. Aí a gente vai olhar o documento de doação, vamos ver se tem testamento, e invariavelmente não houve dispensa. E aí o que acontece? Volta tudo para discutir. E é um problema enorme. Um caso, uma curiosidade, em alguma situação, circunstância, digamos que o filho que porventura, claro, depende muito do montante, né, do valor a ser dividido, mas em alguma circunstância, do filho que acabou recebendo, chega ao fato de que ele precise aditar, colocar dinheiro para dividir para os irmãos? Isso é possível? Pode ser que aconteça. Imagina, Ana Vaz. Pode ser que aconteça. Inteirar? Cair do cavalo, bonito. E você sabe que é uma questão tão interessante. Olha, eu tô falando aqui, né, porque eu adoro o tema. A questão do imóvel. Porque imagine, doei um apartamento no valor de 100 mil há 10 anos atrás. O que aconteceu com o valor dos imóveis?
Parou, explodiu. Exatamente. E daí, quando vem e ocorre o falecimento, se esse falecimento ocorreu depois do Código Civil, do Código do Processo Civil 2015, ele vai ter que colacionar o valor no momento do falecimento. Vamos imaginar que o falecimento ocorreu agora em 2025. Esse imóvel de 100 mil passou a valer 600, por exemplo. E aí? E o patrimônio tem 400 no momento do falecimento. Então, vamos imaginar, tem 1 milhão, vai ter que dividir por 3, e o sujeito que já recebeu 600, porque daí eu vou considerar aqueles 600, aí ele vai ter que inteirar os irmãos. Meu Deus do céu, é mais complicado do que eu imaginava, imaginava, com tá? os irmãos e ele ainda fica sem o apartamento? Dinheiro nem sempre traz felicidade, viu? Aí, se não tiver dinheiro, daí vai pegar os bens para poder pagar a dívida, né? Vai gerar uma relação credor-devedor. Meu Deus do céu, que momento, quanta coisa, né? Eu tô descobrindo muita coisa. Você já pensava em ter, tipo, 2 filhos? Agora vai ter um só. Né? O imóvel fica tudo pra ele, só um. Meu Deus. Mas o planejamento aí, ele vem como uma ferramenta para evitar tudo isso, né? Então... E as pessoas costumam se antecipar nessa organização dessas coisas? E eu já engato, é um tabu? É um tabu. E hoje as pessoas estão se antecipando mais do que no passado. Isso principalmente depois da pandemia por Covid. Sim. Mas tem uma idade média para que se faz isso? Que se organiza, começa... Pronto, agora eu vou organizar isso. Depois da pandemia, as pessoas começaram a se dar conta da sua finitude. Porque, obviamente, que todo mundo vai morrer. É porque eu já acho que aí entra inclusive nessa discussão de que eu acho muito incrível quem tem esse planejamento antecipado, até mesmo em relação a funeral, né, de organizar. Tem gente que paga planos, meus avós, eles lidam muito bem com isso, já pagam planos e tudo mais, mas às vezes é um tabu também você pensar, já começar a organizar esse momento de partida, né, eu acho que entra muito nisso também. Exatamente, as pessoas, nós somos latino-americanos e somos supersticiosos. Então, quando eu já tive um cliente, enfim, um empresário muito bem sucedido, e dentro daquela demanda dele, a solução seria um testamento. E ele disse para mim, não faço, doutora, arrume outra solução, porque testamento eu não faço. Porque ele entendia que ele podia estar antecipando uma situação futura ali, no caso de fazer um testamento, por conta desse tabu. Né? Então, nós somos supersticiosos. Depois que veio a pandemia por Covid-19, as pessoas começaram a se dar conta de que o falecimento pode ocorrer a qualquer momento. Né? E nós tivemos, infelizmente, né, uma situação muito triste de pessoas da mesma família que faleceram na mesma semana. 3, 4, e não tinha esse planejamento. E como é que fica? Imagine um empresário, né, que tem uma empresa familiar, ele tem 80% das cotas da empresa, ele tem lá 100 funcionários. Se ele vier a falecer e a família não estiver preparada para isso, como é que fica? Então, o planejamento acaba ajudando nesse sentido, as pessoas a diminuírem um pouco os custos, né? Porque isso é possível aí num planejamento, você diminuir um pouco a questão tributária futura, né? E pensar, né, nessa questão, até orientação, né? Eu doei para um filho, mas eu queria de fato doar e privilegiar esse filho. Ok, essa é a sua vontade. Então vamos organizar. Ou a pessoa vir falar, não, eu não queria privilegiar, eu quis só antecipar mesmo a herança, né? E daí dá até para colocar, olha, decida então qual que é o valor que ele quer colacionar. Vamos fazer um testamento só para isso. Sabe, são formas aí de você tentar evitar o litígio futuro. Doutora, eu tenho mais 2 perguntas para a senhora. A questão de holding para sucessão patrimonial é uma alternativa para tentar fugir dos custos, digamos assim, dessa questão de herança ou da forma como o que a gente tem conversado até aqui, e se essa estratégia tem sido adotada, muito adotada atualmente? Sim, essa estratégia tem sido muito adotada. É uma estratégia muito interessante, mas eu sempre digo que a gente tem que analisar o caso concreto. Porque o que se vende hoje é o seguinte, faça uma holding e evite o inventário. Não é bem assim.
Por quê? Porque quando eu faço uma holding é uma pessoa jurídica, é uma empresa, onde eu posso colocar o patrimônio dentro dessa empresa, um patrimônio familiar. Mas eu vou colocar quem são os sócios. Eu já vou colocar em nome dos filhos, então os filhos vão ter o quê? Eles vão ter cotas societárias. Neste caso, quando o titular do patrimônio falecer, não vai ter inventário mesmo. Por quê? Porque ele não tem patrimônio. As cotas já estão em nome dos possíveis herdeiros. Mas, se ele faz uma holding e ele coloca as cotas patrimoniais em nome dele, quando ele falece, obviamente que daí o patrimônio ele não está, por exemplo, ele tem um imóvel, mas está dentro da holding, então ele vai ter que inventariar as cotas societárias desta holding. Perfeito. Então, é por isso que é importante fazer esta análise do caso concreto. E tem que entender também o objetivo. Qual que é o teu objetivo com a holding? Eu tenho imóveis que eu recebo aluguel desses imóveis. De repente, a holding é uma excelente alternativa para você pagar menos tributo. Porque se você pega esse aluguel na pessoa física, você vai ter que pagar em torno de 27,5% de imposto de renda. Na holding, o valor do tributo muda, porque eu estou falando que eu vou ter isso como um produto e receber isso dentro de uma empresa, né? Então, por isso, vai depender, né, do caso. Eu já tive um caso que uma pessoa tinha um imóvel. E ela tinha até algumas dívidas, enfim, chegou e falou assim, quero fazer uma holding. Falei, não faça, porque o teu imóvel ele está protegido como bem de família. Então, não vale a pena. Não vão ter tomar o imóvel. Né? Exatamente. Então, vai depender do caso concreto para poder dizer, sim, esse é o melhor caminho e não, esse não é o melhor caminho. Ana Vaz, e já que a gente está falando tudo sobre, nossa, que lindo, maravilhoso, né? Herança, deixar dinheiro para os outros, né? Para que a pessoa tenha e consiga dar continuidade à vida, herdeiros e tudo mais. E se a pessoa não tem nada, doutora? Muito pelo contrário, tem dívida, nome sujo, as dívidas também ficam? Nossa, tá mais sujo do que... E aí, o que acontece? Eu posso escolher para quem que eu deixo cada dívida? Essa é uma questão interessante. Às vezes chega um cliente e diz o seguinte, doutora, só herdei dívida. Daí você diz o seguinte, não, a dívida não se herda. Né? Então, o que você pode o patrimônio que o sujeito que faleceu, né, tinha, vai ser usado para pagar as suas dívidas. Mas a dívida não transmite para o herdeiro, né? Então, o herdeiro, vamos imaginar que o sujeito foi lá e fez um empréstimo no banco de 100 mil reais. E ele não tem nenhum patrimônio, ele não tem casa, não tem carro, não tem nada no nome dele. E ele veio a falecer. Quem vai ficar com o problema é o credor, ou seja, o banco que não vai ter a dívida paga, mas o herdeiro, ele não vai ter que pegar do patrimônio dele para poder pagar essa dívida. Obviamente que vai ter que analisar no caso concreto, se lá, enquanto o sujeito era vivo, ele não doou todo o patrimônio para os seus filhos e daí para fugir do pagamento dessas dívidas. Aí a gente tem o que nós chamamos de fraude contra credores, porque ele está fraudando o pagamento de uma dívida. Aí, neste caso, né, sendo identificado essa fraude, aí vai desconstituir essa doação para que o patrimônio seja utilizado para pagar a dívida. Então tá aí. Então, se no caso alguém que deixa as dívidas não tem uma responsabilização para outra pessoa, não. Isso não vai ser transmitido também por conta disso? Não. Interessante. Gostou, Ana Vaz? Eu achei que ficava para alguém, tá? Achei que alguém pagava esse pato depois. Tem outras questões trabalhistas e tal, dependendo, daí é outra discussão, foge da rolo, herança, né? E tal, mas que fica. Ô, amigo, um pouco, a depender de alguma coisa ali. Nossa, tem algumas histórias aí que a gente podia ficar uma hora conversando. Fazer um podcast. E doutora Carla de Camargo Fischer, advogada, mestra em Direito, especialista em Direito de Família, nos fazendo entender um pouquinho desse universo da herança. Obrigada pela participação, viu, doutora? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Obrigado, doutora. Para quem ficou interessado e quer encontrá-la nas redes sociais, sites e tal, fique à vontade para divulgar como o nosso público audiência consegue encontrar a senhora. Pode nos encontrar através do Instagram. O Instagram é camargo.fischer. Lá a gente sempre faz postagens sobre direito sucessório, direito de família, direito civil em geral. Perfeito. Obrigado, doutora. Prazer falar contigo. Eu que agradeço. 11 horas 32 minutinhos agora. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já.